Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus para todos, amados irmãos e amigos. Estamos de volta. E hoje vamos dar continuidade à maratona do nosso seminário, conhecendo o livro de Reis e onde podemos aplicar na nossa trajetória nesta terra tudo que está ali descrito no livro de Reis. Vamos conhecer um momento histórico, mas também um momento profético para ser aplicado na nossa vida, na casa, na escola, na igreja física, aonde a raiz dos nossos pés estiver, nós vamos aprender algumas coisas extraordinárias no livro e aprender também como será o milênio na Terra. Neste livro? Sim, neste livro. Vamos observar esses momentos também acontecerem para que possamos entender e ter uma noção, uma ideia de como irá acontecer este momento profético do milênio, né, nesta terra. Não sabemos se a nossa geração alcançará este momento. Só Deus sabe e que está no controle. Mas já vamos partir, e se partirmos agora, já sabemos como tudo vai acontecer. Por isso que ele deixou descrito no livro de Gênesis a Apocalipse a trajetória de cada pessoa na Terra. Não é um grupo, não é uma determinada denominação, não, é toda uma tratativa de pessoa a pessoa. Por que dizemos isto? Porque aos sábios e entendidos, Deus ocultará os seus mistérios e revelará aos seus pequeninos, que são todos aqueles que o aceitarem como único e eterno Salvador, né? E a salvação, ela não é coletiva, ela será individual a cada pessoa. Não haverá nenhum WhatsApp ou nenhuma mensagem para o seu pastor, o seu padre, ou líder espiritual da sua caminhada aqui nesta terra, para te dizer: meu irmão, minha irmã, se prepare porque amanhã é o dia do arrebatamento. Não, este arrebatamento acontecerá a cada pessoa. Por isso que nós temos que estar preparados para ouvir o toque da última trombeta. Perceberam? Então, este momento é a cada um de nós. Se eu estiver no telhado, eu não tenho que descer. Se eu estou no telhado, então eu não estou numa igreja A, B, C ou D. Perceberam? Eu estou no telhado. Se o arrebatamento acontecer ali, eu não desço. Eu fico ali. Na economia do Senhor, o Senhor irá me levar. Se eu estiver no campo, eu não vou voltar. Vou ficar ali quietinho, esperando o que o Senhor tem a fazer. Perceberam? Eu só tenho que estar ligado ao Senhor Jesus. Porque senão, o que acontece? Dois numa cama. Um será tirado e o outro ficará. Quem ficará? Ficará aquele que não está ligado no Senhor Jesus. Sabia que a mãe gestante, se ela não estiver ligada no Senhor Jesus, a criança será tirada do seu ventre, será levada aos céus no dia do arrebatamento? Se ambos estiverem em comum acordo com o Senhor Jesus, né? A criança será levada e a mãe também, e assim como o casal que estiver na cama. Perceberam? Então, este é o processo da salvação. Então, não está linkado. Por isso que nós dizemos que igreja física não tem o poder de salvar a ninguém. Ela tem a missão do ide e pregai o evangelho a
toda criatura, né? A toda criatura. Agora, o que muitos pregadores estão fazendo hoje? Eles estão apresentando a sua igreja como o ponto de salvação, né? Não, minha igreja é melhor, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. Não, não é isto. Entendeu? Então, é muito importante entendermos este detalhe, que nós não precisamos ajudar o Espírito Santo. É como nós falamos na última aula, a igreja chamada Formosa, né? Pedro e João. Ele não apresentou a igreja da chamada Formosa, na qual ele ia visitar juntamente com Pedro. Perceberam? Não. Ele simplesmente ali atendeu a pessoa do lado de fora e a pessoa sentiu-se realmente transformada de forma que ela se levantou saltando, porque ela não podia andar por si mesma, ela dependia dos recursos humanos, né? Ela não dependia do Senhor, ela dependia dos recursos humanos. Foi dentro deste aspecto que ela, essa pessoa se colocou em pé, saltando, glorificando a Deus, entrou no templo. Então quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo. Então, você vai ficar na igreja A, B, C ou D e vai glorificar o Senhor, né? Vai seguir ali, né? Vai aprender a ser um beriano naquilo que for apregoado. Você vai lá e confere se está com equilíbrio ou se está com excesso. E dentro do excesso, né, eu deixo o excesso e passo a buscar aquilo que é o equilíbrio. Perceberam? Então é assim que nós precisamos estarmos atentos. Ok? Olha, estamos nos aproximando aqui do nosso momento de adoração ao Senhor. E a aula hoje está imperdível. Nós vamos aprender justamente a evitar ou retirar do nosso coração aquele que quer usurpar o reino, o lugar do Senhor na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Perceberam? Então a salvação ela é individual a cada pessoa. E nós vamos aprender isso no livro de Reis. E aproveitar este momento e aplicar os seus ensinamentos na nossa trajetória. Vem comigo? Vamos lá? Opa, meus amados irmãos estão chegando. Sejam todos bem-vindos, tomem seu assento. Que maravilha, que maravilha. Deixa eu recebê-los, me colocar em pé para recebê-los. Seja bem-vindo. Mais uma vez aqui, os nossos irmãos. Ô jovem, tome seu assento. Ô minha irmã, tome seu assento. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Isso mesmo, mais uma aula. É o nosso seminário caseiro. Viu? Aqui nós vamos mostrar algumas coisas. Não temos nenhuma estrutura, mega estrutura, mas buscamos apresentar a palavra do Senhor. Muitas vezes se está numa correria, né? Então agora nós vamos preparar um momento para a leitura da palavra e ver como é simples entender o Evangelho do Senhor, sem muitas conclusivas, sem muitas regras. Não. Coisa simples. Ter o Senhor na nossa vida é algo simples. E dentro desse ensinamento, nós precisamos tê-lo nas nossas vidas. Opa, mais um irmão aqui, meu irmão. Seja bem-vindo você também. Você é de São Paulo, né? São Paulo, Bahia, muito bom. Opa, Minas Gerais.
Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que maravilha. Tome o seu assento. Ó, tem carioca também. Seja bem-vindo. Né? Que maravilha, que maravilha. Hoje nós vamos colocar aí uns momentos muito importantes da nossa vida. Falamos na aula passada acerca do atendimento. E entrou um personagem chamado Adonias, que iria querendo usurpar o trono. Né? Absalão foi o primeiro que tentou usurpar o trono de Davi, né? E não deu certo. E agora nós temos um outro que vai trabalhar com mais intensidade, né? Para tomar o lugar dentro do seu coração. É este teor profético que nós queremos transmitir para você. O teor profético, porque a história ela está aí. A história ela se descreve, né, gradativamente, mas por detrás dela existe o que? Um teor profético. E dentro desse teor profético é o que nós vamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Como eu posso aplicar o livro de Reis na minha vida? Quando eu estiver lendo daqui para frente, você vai entender que você precisa ao buscar esse entendimento, porque a salvação ela é individual a cada pessoa e eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Opa, já estou de pé aqui, meu irmão. Mais um aqui chegando. Seja bem-vindo. Que maravilha! Mais um minutinho, nós vamos começar aqui o nosso encontro. Né? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho do louvor para que a gente possa, né, receber os irmãos. Seja bem-vindo, minha irmã. Meu irmão também, seja bem-vindo. Opa, tem parente meu na área. Seja bem-vindo. Ah, muito bom. Né? Esse momento que nós vamos passar é muito glorioso, porque nós vamos aprender a como aplicar o livro de Reis na minha vida, no meu dia a dia. No meu dia a dia. O que será, o que tem de segredo neste livro de Reis, dentro de toda essa demanda de reis, de filhos dos reis, né? Os conflitos das famílias, entre famílias. Há muitos conflitos, né? Mas nós precisamos saber como vencer com sabedoria. Muito bom. Seja bem-vindo, meu irmão. Opa, tanto tempo, hein? Esperamos nos ver outras vezes. Que maravilha. Opa, os obreiros aqui da Igreja da Assembleia de Deus também estão conosco aqui. Opa, amanhã tem encontro de obreiros, né? de varões. Eu recebi o convite de vocês. Já estamos orando para que Deus abençoe a vida de vocês, né? E a ministração da palavra também para vocês. Estamos preparando aqui tudo direitinho. Seja bem-vindo, tome o seu assento. Que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bom. Opa, já deu o nosso horário. Horário de Brasília, 20 horas. Então nós vamos aqui já nos preparar para a ministração da palavra do Senhor. Mas primeiro nós precisamos orar ao Senhor para a abertura deste momento. Nenhuma reunião deve se começar sem antes buscarmos a Deus em oração. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bom. Vamos orar? Eterno Deus Pai, neste momento nós elevamos o nosso clamor aos céus
para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados por aquilo que falamos, que fizemos, que não tem glorificado o teu santo nome. Mas pedimos também, ó Pai querido, em especial, que a proteção do sangue do Senhor Jesus, não só sobre as nossas vidas, as nossas famílias, perdoando assim os nossos pecados, nos livrando, Senhor, de todo mal, mas também, Senhor, nos blindando, Senhor amado, dos homens malignos. Senhor, estendendo as tuas mãos para que o Senhor possa enviar os teus anjos que nos ensina a tua palavra, que são espíritos ministradores e que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pai querido, que o Senhor possa enviar este grande exército à Venezuela. Senhor, aquele grande incidente, terremoto, de certa forma estamos vivendo um teor profético, porque quando ouvimos falar de terremotos, guerras, rumores de guerras, tudo isso implica que a volta do Senhor Jesus está próxima. Por isso, Senhor, nós pedimos pelas famílias. As dores, sofrimentos, são mais de 50 mil pessoas que ainda estão desaparecidas. E como estão essas famílias sem um lugar para repousar a sua cabeça? Oh Deus, pedimos que o Senhor envie, Senhor, o teu exército, envie, Senhor amado, a tua misericórdia, Senhor, para conduzir sobre essa nação e cuidar, Senhor amado, do socorro, dos alentos, do conforto. Senhor amado, que não falte, Senhor, o teu bálsamo, porque as famílias, muitas delas que perderam seus entes queridos, vão precisar muito da tua presença naquele país. Por favor, Senhor, conduza tudo. Aqueles que na verdade têm recursos, Senhor amado, eles possam direcionar a estas famílias, a este país, os recursos. Ficamos até sabendo de uma notícia que um dos jogadores do Brasil, que é o Neymar, foi mais como 1 milhão praticamente que ele mandou para este país para socorrer essas famílias. Que Deus o abençoe e ele multiplique. Senhor, mas tem muitas denominações que estão poderosas na terra, que se enriqueceram, Senhor, de tal forma que eles também possam ser movidos e mandar socorro. As igrejas também, é o momento das igrejas buscarem o misericórdia quero para ajudar, Senhor amado, tirarem dos seus cofres, não tirar das pessoas que têm doado mês a mês, mas tirar dos seus cofres, Senhor amado, recursos para ajudar essa nação. Podemos ajudar em tudo, né? Cada um compartilhando, uns na oração, outros nos recursos financeiros. Senhor, que cada um possa, Senhor amado, fazer frente, Senhor, a esse trabalho. Conduza tudo isso, conduza as mentes, os corações, para que haja o socorro àquelas famílias e possamos, Senhor amado, ver que algo está sendo feito, algo que nós podemos fazer para que amenize um pouco do sofrimento dessas pessoas. Mas o maior sofrimento, que é a perda, que é o bálsamo, só tu, Senhor, tem como conceder. E conceda, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco nesta aula que vamos ministrar nesta noite. Vem, Senhor amado, nos acompanhar, Senhor, no falar. Revela alguma coisa mais que o Senhor queira daquilo que já nos deu de entendimento acerca do livro. E que cada ouvinte possa também, Senhor, alcançar esse entendimento e bênçãos sobre bênçãos venham sobre todos, ó Pai. Por isso, conceda a tua vitória no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha. Vamos lá. Opa, melhorou. Chegou a luz. Aqui no interior, a luz, ela, no momento, ela... Vou tentar cantar um hino para você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos colocar aqui para tentar cantar um hino. Vou até ficar de pé para tentar dar o apoio aqui melhor para vocês. Este é o hino que fala de como será a obra de Deus aqui na Terra, o milênio. Isso é muito importante. Você tem que estar lá. Vem comigo. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu, a sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo clamarão seu rei, eu, a sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador, desprezado e insultaram meu Senhor, mas faltoso foi um dia do triunfar do meu Rei, eu em sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. E em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois a sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Isso é muito bom, né? Quando enfim chegar o dia. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar em 1 Reis, do capítulo 1, do 48 ao 53, e vamos avançando um pouco mais, até o momento em que o rei Davi, ele vai totalmente deixar seu trono para Salomão, até o sepultamento dele com os seus pais. Muito bem, vamos lá. 1 Reis, de 1 a 48 a 53, vamos ler na palavra do Senhor e entender como desenvolver todo o trabalho na leitura e o entendimento profético. Versículo 48. E também disse o rei assim, Davi ainda não tinha morrido, né? Mas Adonias já estava articulando, como nós vemos na aula passada, que ele teve lá a sua estrutura montada para forjar o reinado. Mas quem define o rei e quem define aquele que vai estar
conduzindo o povo de Deus é o Senhor. Se não tiver um Senhor, será em vão a estrutura que você monta. Tanto entendimento, tanto de cursos e etc. tal. Você precisa ter o chamado do Senhor, né? Se não tiver o chamado do Senhor, a coisa não vai andar. Ela pode ir bem até um tempo, mas de repente não se ouve falar mais, né? A gente lembra até aquele momento, né, quando a perseguição dos discípulos estavam tão intensificada que da estrutura, né, eclesiástica disse assim: mas espera um pouquinho, vocês estão perseguindo os discípulos de Jesus? Olha, deixa eles fazer o que eles entendem fazer. Que se for do Senhor, nós estamos fazendo uma coisa muito complicada. Nós estamos entrando num conflito diretamente com Deus. Se eles forem do Senhor, nós estaremos conflitando diretamente com Deus. E aí a coisa vai ser difícil. Deixa eles, porque se eles não forem do Senhor, se Deus não estiver com ele, então vai ser como um vento que veio e passou, né? Como muitos, né, fizeram e pregaram e de repente sumiram, porque não era de Deus. Agora, se eles forem de Deus, e foi justamente o professor de Saulo, hein? Professor de Saulo, que era Paulo, né, que chamou a atenção de todos os sacerdotes ali, toda a estrutura eclesiástica do passado. Nós vamos parar de perseguir esse povo, porque se eles são de Deus, nós estamos conflitando a Deus. Então, vejam, né? É dentro desse aspecto. Então, Davi ainda não tinha morrido e Adonias estava fortemente agindo. E aí o versículo diz: e também disse o rei, que era o Davi: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Isso foi uma promessa que o Senhor Deus tinha dado a Davi, para que ele ficasse firme, porque não ia faltar sucessor para o seu trono. Versículo 49. Então entremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Então, o que isto nos demonstra? Que todos que estavam de acordo com Adonias o deixou. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Nós precisamos deixar Adonias e buscar o foco da revelação, o projeto de Deus para a nossa vida. Então nós temos muitas pessoas hoje cultivando Adonias dentro do seu coração, do seu ser, o orgulho, a vaidade, entendeu? Tantas coisas. Eu sou o tal, não, eu sou intocável, não. Tire esse Adonias de dentro de você. Você precisa se afastar. Segue o seu caminho, sem Adonias presente na sua vida. Porque o que Adonias queria? Tirar o reino e sentar no trono. Quem deve se assentar no trono, no seu coração, é o Rei Jesus. É o Rei Jesus. Então, quando se fala do rei Davi aqui, do rei Salomão, né, não é o nome deles em si, mas a função deles é que tem a tipologia profética de Deus na sua vida, mostrando que Jesus quer reinar dentro do seu coração. E o adversário, ele quer usurpar, né, e tomar conta da sua mente, da sua alma, do seu coração, e de repente, quando você despertar, a trombeta tocou e você ficou.
Por isso que o Evangelho deve ser anunciado para apresentar o reino, para que você, pela fé, ouvir a palavra do Senhor e convidar a Deus para estar sentado no trono do seu coração, no reino, ser o seu protetor, o seu provedor. Olha que maravilha. Aí vem o versículo 50. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. E se fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que se apegou-se a pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás o seu servo à espada. Aqui nós vemos ele se colocando em umas vestes de humildade, de submissão, de reconhecimento. Né? Então, isso é importante para o homem preservar a sua vida, a sua integridade. Então ele diz, porque jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás o seu servo. E disse Salomão: se for homem de bem, nem um dos seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. Então, o que isto representa para nós? Ser homem de bem é ser um homem sincero, batalhador, trabalhador, né? Com equilíbrio. Não cairá, ou seja, da sua cabeça, cabelos. O meu caiu. Tem muito aqui, né? Nem dos seus cabelos cairá em terra. Então, o que é isto? Esse versículo 52, cabelos cairá em terra. O que é isto? Os cabelos falam dos pensamentos, né? Os meus são pouquinhos, né? Mas tem gente que tem muito pensamento, né? Então, se porém achar nele maldade, morrerá. Então, os pensamentos do homem, né, puros, pensamentos de equilíbrio, de amor, de poder estender as mãos um para o outro, se esses pensamentos, né, estar interagindo na tua vida, não cairá em terra. Não cairá em terra. Né? Se achar nele maldade, aí sim morrerá. Né? Por que isso? Porque o que você planta, você termina colhendo. E se você colher o bem, plantar o bem, você vai colher aquilo que é o bem. Se plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. Né? Por isso que a oportunidade está sendo lhe dada. Então, se você tem plantado ruim, para essa plantação, né? E refaz tudo novamente, e faz um novo plantio, e seja feliz. E o 53 diz assim: e mandou o rei Salomão, e fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Então, o que é o vai para a tua casa? O vai para a tua casa é justamente a oportunidade que Deus está dando para Adonias. E o vai para a tua casa te traz reflexão. Traz você, né, se recompor, se retomar. Ou seja, ele buscar entender aonde ele está e o que ele estava fazendo.
Porque ele buscava o quê? Justamente usurpar o trono. E na usurpação, a maldade com certeza estava reinando no seu coração. Mas o que salvou ele? O que foi o quê? O altar. Ele se toma no altar. Opa, ele está no altar. O altar para Salomão, o altar para Davi, era algo de oferta, né? Você vem quando você vem ofertar fazer a sua oferta ao Senhor, como ajudar o recurso nesse sentido, antes vá ao seu irmão e peça-lhe perdão. Né? Então você vem e traga a sua oferta. Então o altar é justamente a adoração, é aquele momento, né, de você ofertar a Deus o quê? O seu louvor, né? O seu momento de sacrifício, o valorizar o sacrifício, porque o altar era o lugar do sacrifício do cordeiro. Então você precisa realmente alcançar este entendimento na sua trajetória nesta terra, em que valorizar o sacrifício do Senhor Jesus, que foi a morte do cordeiro. Então, é este valor que você precisa ter na sua vida. Ok? Então nós vemos esta cena aqui. Vejam. Davi se alegra porque o rei Salomão sentou no trono que era dele. E aí nós encontramos Adonias agarrado no altar do sacrifício. E quando ele vai ao rei Salomão, ele dá um conselho: vai para a tua casa, vai refletir. É esse momento profético que nós precisamos estar atento na nossa vida. E aí entramos em 1 Reis, no capítulo 2, de 1 a 5. Vamos entender o que ele tem para nós. O versículo 1 de 2 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Os dias estão se aproximando. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo. Então Davi, sentindo já que o momento já era chegado, ele traz a Salomão todos os conselhos, últimas orientações, o que ele precisaria fazer e que ele iria usar de sabedoria em tudo que Davi iria dizer a ele. Né? Então, é uma transição do reino. Transição do reino. O versículo 2 diz o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra. Aí ele diz: esforça-te, pois, e sê homem. Ser homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, juízos, testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere e em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então aqui é claro, né, que é guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então está envolvente, ocupando a sua mente, né, nas coisas espirituais. Então tudo isto é glorioso, né, e o que Deus tem para a nossa vida. E isso vai ter um resultado, vai prosperar, né? E aonde quer que fores, as portas vão se abrirem. Então, passe a aplicar isso
e veja as portas se abrirem diante dos teus olhos. O versículo 4 diz assim: para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim. E qual foi a palavra? Se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que fez Joabe. Aí ele entra agora nos pormenores, nas aflições, nas lutas que os filhos de Zeruia fizeram com Davi, né? E que, na verdade, tem feito os seus filhos também contra Davi. Então, ele começa a abrir os detalhes para Salomão. Você sabe o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, os quais os matou em paz e derramou sangue de guerra. Não era tempo de guerra, não era momento de guerra, não havia uma batalha. A paz já reinava neste exato momento da vida de Davi. E pôs sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Então, o que é o cinto nos lombos? É o equilíbrio do corpo. Você precisa, né, ter um equilíbrio, é aquilo que sustenta, né, a parte estrutural do corpo. Então, é o ponto de equilíbrio. Então, a Joabe, né, ele estava o quê? Com a mente maligna. E que trazia nos pés. Os pés fala da caminhada. Então, aquilo que ele registrou na sua caminhada. Cada passo que você dá, você está avançando um dia após outro. E você não tem como cuidar do passado. Mas Deus jamais ele vai esquecer daquilo que é a questão maligna do homem. Porque quando o homem ele assume a questão maligna, ele dá oportunidade. Mas se a pessoa não abraçar a oportunidade, então ele termina colhendo aquilo que ele plantou. Então, os pés falam do nosso dia a dia. Como é que está o seu dia a dia? Você tem observado? Tem tido equilíbrio? Tem tido sustentação? Então você precisa ver quem é que está sentado no trono no seu coração. É o Adonias? É o Joabe, que se tornou ali o capitão do exército de Davi? Perceberam? Então, Joabe, ele estava com Adonias. Ele se uniu a Adonias, porque precisava, para ser rei, ele precisava de um capitão do exército, de um profeta, né, e de um sacerdote. Perceberam? É como se fosse a trindade maligna. Mas se não tem a direção de Deus, é uma trindade maligna. É uma questão maligna que precisa ser observado aonde você está colocando os teus pés. Vamos em frente, né? Então, Davi aqui, ele já traz o exercício da sabedoria para a vida de Salomão. Ele vai relatando agora os fatos que aconteceram com a vida dele, né? E que precisam o quê? A justiça ser feita.
O versículo 7 de 1 Reis, capítulo 2, de 7 a 12. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência. Por que isso? Porque esses acudiram, cuidaram de Davi, e estarão entre os que comem a tua mesa. Esse traz junto de ti, porque o coração deles é um coração fiel, é um coração puro. Eles vão te ajudar no reinado, eles vão te ajudar na realização da obra salvadora. Perceberam? Assim se achegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Absalão foi o primeiro que começou a querer usurpar o reino, não é? Usurpar o reino. Então, Absalão passou, e aí nós estamos o quê? Com Adonias no foco. Mas veja que ele está trabalhando, e veja que ele está recebendo a oportunidade, porque ele já recebeu a orientação do rei. Vai para a tua casa. E eis que também contigo está Simei. Pronto. Aí ele coloca, né, para que Salomão use de sabedoria e seja beneficente com os filhos de Barzilai, que o ajudou em todos os sentidos. E aí no versículo 8, eis que também está contigo Simei, filho de Gera, filho de Benjamim ou Baulim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu ao encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Então, quando ele fala de Simei aqui, e quando fala que ele encontrou, né, com Davi e o maldisse, Davi foi misericordioso. Mas agora não tenho mais inculpável, versículo 9, pois és homem sábio. Ele fala que Salomão és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer para que faça com que as suas cãs, as cãs aqui é a descendência, desçam a sepultura com sangue. Ou seja, era como se Salomão tivesse que estar atento, acompanhar, né? E se não tiver jeito, era para eliminar Simei. É o descer a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais. Aí o versículo 10 já mostra que Davi ele vai sair de cena totalmente e vai descansar com seus pais. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi que reinou sobre Israel 40 anos. 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom. E em Jerusalém reinou 33 anos. 40 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, nós observando todo esse detalhe, né, nós encontramos agora o que? Adonias, como se diz, saindo da sua casa com uma cabeça que não havia mudado o seu intuito de continuar a usurpar o trono. Só que agora, quem estava no trono era Salomão. Era Salomão. E Salomão já tinha lhe dado o conselho.
1 Reis, capítulo 2, o versículo 13 ao 18 diz assim: 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba. A Batseba. Né? Então, quando nós falamos de Batseba, muitos historiadores, até mesmo fizeram séries de reis, colocaram situações adversas sobre Batseba. Né? Batseba, segundo o texto bíblico, ela não conhecia Davi, não tinha nenhum envolvimento com Davi, não tinha nenhum pensamento contrário com Davi. Tanto é que Davi, ele descreve, quando ele a vê, né, tomando o seu banho da sacada, ele diz: quem é esta? Aí é relatado para ele, então mostra que ele não tinha nenhum conhecimento. Percebam? Então, prefiro ficar pelo texto bíblico, porque nós temos que ser fiel justamente à história profética, porque este momento em que ele falhou, errou, e Deus o perdoou, e ele pagou um preço alto sobre tudo isso, né? Ele aqui em Batseba, ele percebe que ele não tinha que ter muitas esposas, buscando ter muitos filhos para ter a sustentabilidade do reino, porque o reino não é dele, o reino era de Deus. Perceberam? Ele teve que aprender errando desta forma. Mas ele é sábio em tudo, porque ele diz: Senhor, permita que o Senhor me dê a bênção do perdão, para que eu possa ensinar os meus jovens, né, os mais novos, para não enfrentarem as mesmas tempestades que eu enfrentei. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer, o Senhor. Ele ia buscar nesse sentido. Então, ele elimina ali. Né? Mas, voltando para Adonias, Adonias procura a Batseba e faz ali um pedido. Então nós vemos esta cena aqui, ó. Veio Adonias e procurar a Batseba. O pedido de Adonias, irmão mais velho de Salomão, feito a Batseba, qual que era? Ele queria Abisag. Abisag significa meu pai é nômade. O interesse estava em Adonias insistir era pelo trono e não pela beleza da jovem em si mesmo. Perceberam? Então Adonias, ele buscou fazer como Absalão fez, né? O que ele fez? Ele possuiu as concubinas de Davi para mostrar a Israel que ele agora era o rei, que é assim que teria que ser. Agora ele tem todo o reino sobre a vida dele. Então Adonias não poderia ter escolhido uma outra concubina. Então Abisag não era concubina. O texto não aflora isto e mostra que Davi não a viu como isto, mas vemos Abisag como a igreja, né? Aquela igreja que se dedica na sua escola, no seu trabalho, na igreja física, no atendimento, no cuidado. Tudo que ela faz é com amor. Então tudo que nós fazemos na nossa trajetória nessa vida, não podemos buscar o interesse próprio. Eu só faço isso para você se você fizer isso para mim. É uma troca. Não. Faça por amor. Por amor ao projeto do reino. Né? É aquela igreja que prega o ide. Ela
ela busca estender as mãos para o seu próximo sem o interesse próprio. Então, a Abisag é justamente isso. Ela, quando se envolve com o reino, é com o desejo de realizar o seu serviço para o rei. Para o rei. Então, é o atendimento que nós temos que dar a cada um. Que no caso ali era Davi. Davi precisava de ser atendido. Então, como ovelha de Deus, né, ela estava estendendo as mãos, realizando a obra do Senhor, zelando pela saúde. É um momento de frieza espiritual, estava ali ela para aquecer, para sentir o pulsar do seu coração no seu peito. Então, Abisag é isso. Para Salomão, não. Para Salomão, ela era uma concubina. Para Adonias, ela era uma concubina. Ela era a porta de entrada para que eu fosse rei no lugar de Salomão, que eu tomasse o reinado de Salomão. Era esse o desejo dele. Perceberam? Então, o Abisag significa nômade, né? Meu pai é nômade. O que é ser nômade? Não tem uma morada fixa. É como nós. Perceberam a aplicabilidade de Abisag como igreja, como nós? Cada um de nós somos a igreja, templo, corpo do homem, templo do Espírito Santo. Então nós somos nômades. Estamos aqui de passagem. Não temos morada fixa aqui nessa terra. E quando você morrer, não tem jeito. Você vai precisar de alguém para levar o seu corpo até a sepultura. Você não vai sozinho. E quando você tem Deus na sua vida, você não vai precisar de nada do que você conquistou nessa terra. Porque o Senhor, lá nos céus, Ele tem uma mansão para você. Você aqui conquistou uma casa, um apartamento, né? Algumas casinhas. Lá o Senhor tem para a sua vida uma mansão. Porque se você sabe o que é mansão nesta terra, imagine o que é mansão no reino celestial. É coisa magnífica, gloriosa. Percebeu? Então você não vai precisar, porque lá, né, o Senhor vai te dar uma morada celestial e eterna, sem imposto. Você não vai precisar pagar IPTU mês a mês. Porque ao Senhor, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não for assim, eu não teria vos dito. Vou preparar lugar. Então, Jesus foi assunto aos céus para preparar lugar. Ele veio aqui só para anunciar: eu tenho uma moradia lá para você. Tem um novo céu e uma nova terra. Quer? Deixa eu sentar no seu coração, no trono que está no seu coração. Deixa eu ser Senhor da sua mente, do seu coração, da sua vida, da sua razão, em todos os sentidos. Deixa eu estar no controle. Ser o Deus protetor e o Deus provedor da sua vida. Isso não é bom? Convide então Deus para reinar em seu ser. E seja uma pessoa boa. E seja uma pessoa benevolente. Seja uma pessoa que fuja do feminicídio, que fuja do ilícito, que fuja das coisas malignas deste mundo e faça o bem. Faça o bem, como diz o dito, né? Sem olhar a quem. Que maravilha! Falar das coisas da palavra de Deus é maravilhoso, não? Então tá aí. Na cabeça de Adonias, Abisag era a porta. E ele foi justamente aonde? A Batseba. Porque tudo que Salomão pede a Batseba, olha que coisa maravilhosa. Ele dá tudo. Vamos ver? Vamos ver se é isso mesmo?
Então, é isso que nós vamos ver aqui. Ó. É esta cena. Olha lá. Esta é a cena que nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 2, 19 a 21. E assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou e a encontrar-se com ela. Olha a delicadeza, o amor de um filho para com a mãe, né? Aí tem uma série Reis que mostra conflito do filho com a mãe. Não, o texto não mostra nada disso, né? Ele então se levantou e foi e trouxe um assento, colocou ao lado do trono e diz assim: e assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou e a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Olha a submissão, o respeito de um filho que ama a sua mãe. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então, o que é isto? Sentar-se à direita do rei ali, né? O sentar-se à direita do rei é justamente o que, né? O rei está aberto para atender toda a sua petição. É isso que significa estar assentado à direita. Ele é solícito. Ele está inclinado a ouvi-la. Não é diferente quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, como nosso rei. Como nosso rei, ele está solícito para cuidar de nós, para nos ouvir, para nos atender no que for necessário. Profeticamente, nós vemos esta cena. Agora, gente, numa pesquisa que andei fazendo pelo IA, pelo Google, né, eu digo a vocês o seguinte: não existe nenhum teor profético entre uma cena como esta, na palavra, sendo a mãe de Salomão como Maria e Salomão como Jesus. Negativo. Isto não existe. Entendeu? Não existe um teor profético nisto. É coisas da cabeça dos homens. Entendeu? E nem Salomão é tipo de Jesus e tipo do Espírito Santo. Mas a função dele é o que realmente nos aproxima de Jesus. A função. E qual era a função de Salomão? Rei. Né? E o que Jesus quer, o que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quer dentro de nós? Ele quer reinar em nossos corações. Então, a tipologia, ela surge na função destes homens que foram usados como autoridade máxima de Israel. Compreendido? Então, observe, seja um bereano e analise a palavra e seja feliz. Então, esta é a cena que nós vemos. A mãe vai, pede a Salomão, né, que se levantou, inclinou-se. Então, o que é isso? Se levantar, inclinar, é honrar aos pais.
E aí ele faz a pequena petição: te faço. Então vamos lá. Então, o filho que honra o seu pai e a sua mãe, ele vive uma promessa de Deus, automaticamente. Se o seu filho for maligno, a sua mãe está em oração e ele não se transformou, não adianta que esta oração ela vai ser transferida para aqueles filhos de outras gerações, de outras famílias que são bons, como o Salomão procedeu neste momento da leitura da palavra. Então, a prosperidade é uma bênção de promessa. Honra teu pai e tua mãe e terás uma vida prolongada sobre a terra. Não é uma vida física, é uma vida estrutural em todos os sentidos. Ou seja, enquanto sua raiz dos seus pés estiver sobre essa terra, tudo que você tocar vai prosperar. Porque você está honrando o seu pai e a sua mãe. É honrar os pais. Então, é o que Salomão está fazendo. E ele usa de sabedoria para com a sua mãe, para não ferir esse princípio que está nas mãos de Deus. E Deus, ele não vai esquecer ao filho maligno. Ele vai ter um juízo. Ele vai perder a bênção e a oportunidade de salvação, com certeza. E a mãe ele consola. A mãe ele vai consolar, porque Deus tem poder para o bálsamo, para consolar os corações. E amanhã depois, como já ouvimos muitas vezes, mães dizer: meu filho não me ouviu, meu filho não me ouviu, e nada pude fazer. Versículo 20. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, meu filho. Não me rejeites. E o rei disse a ela: pede, minha mãe. Olha, pede, minha mãe, porque não te negarei nada. E o versículo 21 diz assim: e ela disse: desse Abisag de Sunem, a Sulamita. Abisag, a Sulamita, é porque ela é de Sunem. A Adonias, teu irmão, por esposa, por mulher. E aí Salomão recebe esta palavra e diz o seguinte: então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a Sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, minha mãe, porque é meu irmão maior. Quer dizer, ele, por ser irmão maior, ele já tinha a autonomia de ser rei, porque essa era a regra da monarquia, né? Sempre o filho mais velho ele iria reinar. Mas ali, era a escolha de Jeová. A escolha de Deus era Salomão. E aí Salomão diz: pede para ele o reino também, porque ele é meu irmão maior, para que ele, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Então ele inclui Adonias, ele inclui Abiatar o sacerdote e inclui Joabe, porque os três estavam juntos nessa força, ou podemos dizer essa trindade maligna, para derrubar Salomão do seu trono. Perceberam? Então o que ele diz? Versículo 23 de 1 Reis, capítulo 2, de 22 a 24. 23 diz: e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça a outro tanto,
se eu não, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida? Então o que ele estava querendo dizer? Assim que Adonias for rei, mãe, ele vai te matar e vai matar a mim também. Vai eliminar a nós. Porque ela entendeu que se Salomão perdoou Adonias e o mandou para casa, no entendimento dela, Adonias se transformou numa pessoa boa. Mas não, ele estava tentando usurpar o trono usando Abisag, porque na cabeça dele, de Adonias, Abisag era concubina de Davi. E aí então, consequentemente, ele poderia ser visto como rei sobre os outros povos, sobre Israel sobre todo Israel. Perceberam? Ele podia usar outra concubina, não precisaria ser Abisag. Perceberam? Né? Mas então, ele está articulando. E aí o versículo 24 diz assim: agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou. Né? Ele deu oportunidade para Adonias? Deu. E Adonias desperdiçou isso. De que forma? Ele disse: e que me confirmou. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou. Versículo 24. E me fez assentar no trono de meu pai, Davi. E que me tem feito casa, como tinha falado. E que hoje morrerá Adonias. Então ele entendeu que Adonias era um homem maligno. Dentro dos reis, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem trabalhado a favor do reino. Né? Então, Deus trabalha a favor do reino. E os reis são chamados pelo Senhor. Então, para Adonias, irmão mais velho, o que ele queria era o reino. Também para Abiatar, que se ajuntou com ele, o que ele queria? Abiatar, o sacerdote. Opa, agora eu quero ser o sacerdote de todos, como Eli foi, né? Como Eli era de todo Israel. E para Joabe? Opa, serei senhor de todo o exército de Israel. Então, a intenção nenhuma deles era o reino, a não ser a jovem. Eles não tinham intenção da jovem. Eles tinham intenção de possuir o reino. Então aqui nós temos, né, Adonias, que se ajuntou com Abiatar, o sacerdote, e com Joabe. Então, este era a estrutura para você ser aprovado como rei em Israel. Você só precisaria ter o chamado diretamente do Senhor. Que maravilha, né? Então, você está percebendo? Então agora está começando a desenrolar tudo que Davi tinha colocado. Ele colocou de um jeito e a coisa foi acontecendo gradativamente. À medida que ele saiu, foi sepultado, então a investida contra o rei Salomão começou a acontecer. Então é nisso que a nossa vida ela é formada. Nós temos uma bênção de Deus na nossa vida? Temos, mas tem uma Adonias que quer tirar. Tem uma questão de religião que não é aquela que liga você a Deus, que a palavra religião liga você a Deus, mas tem aquele excesso, né? Que ele quer se fortalecer, e tem aqueles que quer guerrear, né? Que é aquele que se coloca, não, eu serei o seu protetor, é o general, né, da sua vida. Então, eles se levantam. Mas aí, ó, Deus está no controle de todas as coisas. E vamos ver o que acontece então
quando nós começamos a observar em 1 Reis 2, 25 a 29. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. Aí Abiatar, versículo 26, o sacerdote disse ao rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. E lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. Em Siló. Olha que coisa. O que é que o Senhor Deus falou à casa de Eli em Siló? Deus prometeu que a iniquidade da casa de Eli não seria expiada por meio de sacrifício ou ofertas. A oportunidade de Abiatar, o sacerdote, passou. Vejam, a oportunidade está na mão de Abiatar agora. Qual foi a oportunidade que Salomão deu a ele? Vai para Anatote, para os teus campos, né? Vai para os teus campos. E não te matarei agora, porque quando meu pai entrou em conflito, em aflito constante, sofrimento, tu estava junto. E também tu levaste a arca de Deus diante de Davi. Mas ele se ajuntou com Adonias. Ele permitiu que Adonias viesse sentar no trono do seu coração. Fosse rei da sua mente, do seu ser. E aonde ele chegou, ele se perdeu. Então não se perca você. Tire o Adonias de dentro de você. Deixa o rei Jesus reinar sobre a tua vida. Abiatar recebe aqui a oportunidade. Vai para Anatote, para os teus campos. Que campos são esses? Campos do interesse. Qual é o interesse de Abiatar? É ser o sacerdote de todo Israel, né? Ser o comandante eclesiástico supremo. E muitos hoje estão se apresentando no mundo religioso, mas com os seus campos de interesse. Só que Deus está no controle. E aí o que nós vemos? A sabedoria de Salomão atuando na justiça. Assim, nós vamos ver também Deus atuar nessas injustiças que ele está vendo, que o rebanho dele, que o povo que está doando, que está ofertando e que eles estão enriquecendo com seus megas helicópteros, mega jatinhos e sem socorrer as famílias que precisam ser socorridas, né? Mas estão vivendo o campos do seu interesse. Então nós temos que tomar cuidado. Salomão usa a autoridade do Espírito Santo. Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Agora nós estamos vendo aqui mais Adonias, porque Adonias já é morto, já passou. Abiatar recebeu a oportunidade, foi viver nos seus campos. Vai cuidar da sua terra, os campos do seu interesse, você já tem tudo que você precisa. Vai, cuida da sua vida.
né? Agora, quem estava aqui no altar, porque viu que Adonias foi preservado de morrer, né? Porque pegou no altar. Joabe, capitão do exército, ele foi lá, pegou também na ponta do altar. Vamos ver o que diz a palavra? O versículo 26. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: não, esse é o Abiatar. Ou seja, o versículo 27, Salomão põe fora o Abiatar como sacerdote, ele não vai mais ser sacerdote, ele não vai mais ofertar como acontecia na casa de Eli, em Siló. E então chega a notícia para o rei, que é o versículo 28. É onde nós vamos ler agora. O versículo 28. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias. Deixou Adonias sentar no trono do seu coração, da sua mente. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Né? E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele ali mesmo. Joabe morreu ali. Perceberam que coisa extraordinária? Então, o sacrifício do Senhor Jesus não é da boca para fora. Não é para que todos vejam. A notícia chegou. Onde está Joabe? Joabe está preso lá, está pegado no altar. Não, você está pegado no altar, mas como é que o altar do sacrifício não se pega de fora para dentro? É de dentro para fora. Adonias sentiu-se isso e teve a oportunidade de ir para casa fazer a sua reflexão. Mas não vingou isto. Porque aquela cena demonstrou uma falsa adoração ao sacrifício do Senhor Jesus, do Cordeiro, que é o sacrifício do altar. Né? E ficou claro, claríssimo, que Joabe interpretou isso. Olha, se Adonias se deu bem, eu vou me dar bem. Mas o que mostra isso? Que mostra que o sacrifício do Senhor Jesus não pode ser de boca para fora, tem que ser de dentro, lá do intrínseco, da alma, para fora. Não de fora, né, na verdade, não de fora para dentro, da boca para fora é isso, é de fora para dentro. Não, tem que vir lá da alma, do espírito, né, de dentro para fora, do intrínseco, como se diz. Né? Então, Abiatar, o sacerdote, Adonias, Joabe, estava passando, porque não estava completo. Para estar completo o projeto do Senhor, tem que ter a palavra do profeta. Abiatar estava presente, que era o sacerdote. Adonias estava presente. Joabe estava presente. Mas o que faltava? A voz da profecia. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. Aí sim você passa a ser rei. Aí sim você exerce o ministério para um pastorear, para ser um pastor, né? Para ser um ungido do Senhor, um presbítero, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa ter a voz do profeta para completar a obra que Deus tem no seu
chamado. Então, o que nós vemos aqui? 1 Reis 2, de 30 a 32. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse-lhe: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo assim: e falou Joabe, assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Versículo 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que o meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, capitão do exército de Judá. Perceberam? Então o que nós vemos? Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se ao altar da ponta. Então ali mesmo ele foi tirada a vida dele. Tire de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe sem causa derramou. Era o homem maligno, e é o que nós temos visto hoje, homens malignos tirando vida, feminicídio, fazendo coisas atrocidadamente. Percebam? Vão ficar impunes? Não vão ficar, porque Deus é justo. Agora, se der oportunidade a este, então você deve abraçar essa oportunidade e se converter. E aí sim, dos teus pecados, o Senhor não se lembrará mais. Eu sempre digo, para aquele que o policial o prende e leva para a cadeia, e ele paga todos os seus malfeitos, ele está tendo oportunidade de salvação, porque ele está vivo. Porque se ele parte num conflito policial neste ato, perdeu a salvação. Não vai ter como. Não tem como. É só esta vida. É a única vida. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele vai fazer. As pontas do altar têm uma única direção. Ela aponta para o céu. O altar do sacrifício, ela aponta para o céu. Por quê? Porque é o altar do sacrifício. Está falando do Senhor Jesus. Né? Do Senhor Jesus. E quando olhamos para isso, o que nós vemos? As 4 pontas é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os evangelhos, eles apontam para Jesus. Eles falam do Senhor Jesus. Né? Do Senhor Jesus na sua humanidade. Ele mostra Mateus como rei. Jesus como rei. Marcos vai mostrar Jesus como servo, trabalhador. Né? Lucas vai mostrar Jesus como homem. Né? Ele desceu da sua glória, ele desceu da sua majestade. Né? E olha aqui, e passa a servir como homem. E aí João, ele apresenta o Senhor Jesus como Deus, como a águia ali, né? Que tem a soberania de tudo e que vê tudo por onde passa. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas já estamos chegando ao fim da nossa aula dessa noite. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência, para que sempre, mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia,
filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e o foi e sepultou em sua casa no deserto. Benaia, filho de Joiada, foi e atacou a Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo, ou seja, no deserto. O que é o deserto? É este mundo, né? Este mundo é uma vida que durante a noite ela é fria e durante o dia é quente demais. O que você precisa ter? A mão de Deus para fazer sombra diante do calor. E a mão do Senhor, né, é a coluna de fogo para te aquecer durante a noite. Você precisa disso. Precisa de Deus Pai. E Joabe tem um nome profético. Só o nome. E quantos aí não tem só o nome profético? E não assume esse momento de Deus é Pai. Olha lá, Joabe significa Deus é Pai. Tem um nome profético. Mas precisa honrar isso. Né? E então, cai esta estrutura. 1 Reis 2, 35 a 38. E o rei pôs Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E Zadoque, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe: fica-te em uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte e nem para outra parte. Porque de ser que um dia em que sairdes, passareis o ribeiro de Sidrom, de certo que sem dúvida morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra. Assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muitos dias. Então, a cena que nós vemos, é justamente essa. Benaia passa a ser o capitão do exército de Israel. Zadoque passa a ser o sacerdote de Israel. E Natã passa a ser o profeta. Agora sim, o reino de Salomão estava sendo confirmado, né? Cada vez mais. Por quê? Porque agora tem um profeta para falar da parte de Deus. Tem o sacerdote para ungir. E tem o capitão para batalhar nas suas guerras. Então, o que nós vemos aqui? Como se fosse a trindade de Deus operando fortemente para guerrear nossas batalhas, para ungir a nossa cabeça e para nos trazer o alimento profético para a nossa caminhada. Simei é chamado pelo rei e recebe uma oportunidade de preservar a sua vida. E diz o rei para que ele faça morada e habite em o quê? Jerusalém. Ou seja, o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor quer dar a oportunidade a todos. E aonde o Senhor nos quer? Onde o Senhor quer o José, a Maria, o Pedro, João, Barnabé, Bartolomeu? Onde o Senhor quer? Roger? Onde o Senhor quer? Mateus, Matias? O Senhor quer você em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar da promessa, Jerusalém é o lugar da bênção, onde você está protegido, onde Deus vai cuidar de você, onde tudo vai acontecer. É a Jerusalém que é o nosso foco. Habita ali em Jerusalém. Tenha Jerusalém como a sua habitação segura. Mas o que aconteceu? Vamos ver.
a orientação do rei, boa esta palavra, é a oportunidade. Olha lá. Simei estava com essa oportunidade. Aqui nós temos Manassés, Tisa, Samir, Siquém, Zafon, Efraim e Gade, são as tribos, né, de Israel. Benjamim, Jerusalém. Então foi aqui que Simei foi orientado. Olha, mora aqui, Jerusalém, é o lugar da profecia. Não vá para Gate. Não cruze o ribeiro de Sidrom. Né? Ou seja, não é nem para ir para Gate, é para não cruzar o ribeiro de Sidrom. Fica nesses limites. Aqui tem tudo, tem o pão, tem o alimento, tem a bênção. Nada vai faltar para a sua vida. E sucedeu, 1 Reis 2, 39 e 40. Já estamos chegando ao final da aula de hoje. 39 versículo. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis. Aquis é aqui perto de Gade, né? Era a cidade lá dos filisteus, né? Fugiu para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, que é Gate. E deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Né? Deram a notícia para Simei: Simei, os teus servos estão lá em Gate. Você sabia? Os que fugiram? Sim, estão lá em Gate. Versículo 40. Então Simei se levantou e abarradou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis. Aquis era o rei lá. Em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos a Gate. Talvez o Aquis seja o Aquis, não aquele Aquis, o Aquis II, né? Quando se tem os reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III. Então esse era um outro Aquis, né? Porque aquele Aquis de Davi morreu com Davi ali, no reinado de Davi. Israel teve paz 40 anos de grande paz, né? Então, muito bem. E trouxe os seus servos a Gate. E o que aconteceu? Vamos ver. 1 Reis 2, 41, 43. 41. E disseram a Salomão como Simei fora a Jerusalém e a Gate. Salomão já ficou sabendo. E já tinha voltado. Foi a Gate, mas voltou. Então o rei mandou chamar a Simei e disse: não te jurei eu pelo Senhor que protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: boa é esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Então, a oportunidade recebemos. É nós que não sabemos, né, mantê-la conosco. E às vezes perdemos algo, perdemos do nada, e ficamos nos perguntando: por que perdi? Percebeu? Então, temos que observar os detalhes da nossa caminhada no nosso dia a dia. Simei significa renomado, ou seja, tem fama, que é conhecido como ambição. Então, que espírito estava reinando em Simei? Não era de Jerusalém, não era dessa oportunidade que ele recebeu. Era justamente esse aqui, ó. Ambição. E a ambição destrói o homem. A ambição faz com que o homem perca a visão
do reino na sua vida. Boa é esta palavra que eu vi. Ele, acordou isso com o rei. E o rei é aquele que, na verdade, reina em nossos corações. Quem está reinando no seu coração? É ainda o Adonias? Se é o Adonias, então a ambição está ainda dentro do seu ser. E você precisa tirar isso da sua vida. Se libertar. Vamos lá. 1 Reis 2, 44 a 46. E disse mais o rei a Simei: bem tu sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, e que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Perceberam? Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Então, toda a maldade que o teu coração reconhece. Então, tudo aquilo que Davi tinha falado com Salomão, a oportunidade foi dada. Ele usou de sabedoria. Assim como o Espírito Santo, ele usa. Ele vai nos tendo uma paciência enorme conosco. Mas nós temos que observar, os preceitos, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Deus não esquece. A lei da semeadura foi vivida aqui na vida de Simei. Ele plantou o mal, a malignidade, e ele colheu isso. Mas o trono de Davi foi confirmado, porque Salomão sentou no trono. E agora, o que nós vemos? Nós vemos aqui, toda a estrutura da ambição caiu por terra na vida de Salomão como pessoa. Na minha e na sua vida, Simei caiu por terra, foi morto, morreu. Tem que morrer Simei na sua vida. Adonias queria sentado no trono, tem que morrer, porque ele não é o rei legítimo. O rei legítimo é o Senhor Jesus, que quer reinar no meu e no seu coração. Abiatar, que é o sistema religioso que está implantado neste mundo, escravizando a muito, não trazendo um equilíbrio diante da comunidade, e vai chegar uma hora que o povo vai se despertar e vai se dispersar, porque aquele que não ajunta comigo se espalha. Então, este guerreiro aqui, ele não faz as guerras do Senhor, e sim de Adonias. Então, não serve para a nossa estrutura espiritual. Perceberam? Amém? Chegamos ao fim dessa série de hoje, aonde nós vamos ver agora a sabedoria de Salomão sendo exercido, as fraquezas que ele vai passar como homem, como Salomão, mas sempre vamos focar na função dele de ser rei. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos e amigos que passaram este momento desse seminário conosco. Que este aprendizado você possa levar para a sua igreja, para a EBD, porque isso são aulas de EBD, são aulas realmente consistentes. Quando você fala de EBD, a Escola Bíblica Dominical, é a palavra versículo a versículo, você observar os pontos que vão fortalecer a sua caminhada na terra, para garantir que os seus ouvidos possam ouvir o toque da última trombeta.
Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos. Te bendizemos, ó Pai, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer que o Senhor tem cuidado de nós e cremos que o Senhor irá continuar cuidando de nossa caminhada nessa terra. Receba o nosso louvor e dá a tua bênção para termos uma noite feliz e paz. Que o Senhor possa falar conosco em sonhos. Que o Senhor possa, Senhor amado, produzir em nós um ponto de equilíbrio para que possamos estar cuidando da nossa caminhada nessa terra, para estarmos vivendo a família, o misericórdia quero, um cuidando do outro e um orando pelo outro. Fica conosco e receba, Senhor amado, o nosso louvor, a nossa adoração, que em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre este mini seminário e as famílias que estão, Senhor amado, acompanhando este evento. Senhor, sejam abençoadas e repouse sobre elas hoje até a volta em glória do Senhor Jesus, e todos digam amém, amém, amém. Até a próxima, meus queridos, e que Deus abençoe a todos.